E também, e também nós teremos no próximo, mais no final agora desse ano, vai ter casos que me ensinaram. Então, aquele caso que foi impactante para você ao longo do ano, a gente vai ter esse espaço para vocês apresentarem aqui, tá bom? E eu espero que o próximo ano a gente esteja fantasiado de Halloween, né? A gente possa fazer uma sessão divertida. Eu estava procurando um fundo aqui para colocar, mas não consegui achar um Já fundo. mandei lá no nosso grupo. Você mandou lá, eu não mandei, não consegui achar um fundo aqui para a gente colocar. Igual o meu. Obrigada, Kenzinha. O Léo vai colocar o QR Code para quem está entrando agora. Essa aula não é uma aula aberta sem QR Code, como a passada. Então, o Léo vai colocar o primeiro QR Code e a gente vai compartilhar aqui no chat o, o, o link de presença. E vou aproveitar já para convidar vocês para a próxima semana, que a próxima semana eu tenho uma aula sobre distrofias retinianas que vai ser dada pela doutora Fernanda Porto. E aí a gente começa o nosso módulo de clínica final, que é o Mix em retina, e na semana seguinte a gente vai ter aula sobre melanoma, retinoblastoma, uveíte, e fechando então o ano com os casos cirúrgicos, com os casos clínicos. Tá bom? Então, boa apresentação para vocês. Leonardo, a tela é sua, o QR Code já está no chat. E boa apresentação, gente. Coloquei aí. Estão conseguindo ver a tela? Estamos. Então, bom, primeiramente, prazer, meu nome é Leonardo, sou fellow do segundo ano aqui do Serviço da USP Ribeirão. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando os casos. Eu trouxe alguns casos, casos que me marcaram e foram difíceis aí, né? Inesquecíveis, até coloquei aqui. O QR Code está aqui embaixo. Só passar. Então, vamos lá. Esse primeiro caso é uma criança, 13 anos. Esse paciente veio com a gente, referindo uma perda visual depois de tomar uma bolada, coitado. Ele falou que nunca jogou no gol, foi no gol a primeira vez, tomou uma bolada no olho direito e a visão diminuiu, sem antecedentes, né? A visão, a acuidade visual dele estava de 20/63 no olho direito, olho esquerdo 20/20. Nenhuma alteração em lâmpadas de Fresnel, em biomicroscopia. A pressão do olho estava normal, sem alterações. E ele chegou com a gente com essa imagem aqui, ó. Então a gente estava em frente a uma criança, 13 anos. Esse rasgo aqui parece das 10 a meio-dia, mas na verdade ele se estendia das 8 horas até mais ou menos um pouco depois das 12 horas ali, com os rasgos inferiores também. Então, assim, mácula 1, urgência, a gente operou ele de extrema urgência. Bom, criança, né? Não, em relação ao diagnóstico. O diagnóstico, a gente tinha um descolamento mácula 1 com um rasgo gigante numa criança. E aí, bom, a gente propôs passar uma faixa nele. Aqui no serviço, a faixa é muito bem-vinda nesses rasgos gigantes. Todos os rasgos gigantes que eu operei, nós passamos faixa com resultados muito bons. Sei que tem sempre uma discussão em relação a isso, mas a gente passa. E a ideia é não fazer a catarata, né? Não fazer a faca. Aqui está o vídeo, então. Aqui já tinham passado a faixa, então é fazendo o core, né? O core, tirei um pouco, né, do vítreo mais periférico, tá? A gente sempre fala para não cruzar, né? Tomar cuidado aí, só fechando a faixa, né? Para não cruzar, e a gente toma um maior cuidado para não cruzar o vitreófago. Aí a loja desses pacientes é muito aderida, mas nessa situação, não sei se pelo trauma, ela até que saiu fácil, e ele tinha os micro-rasgos inferiores que eu não consegui ter acesso com a mão direita. Então, para poder limpar bem a base, eu tentei limpar com a esquerda, né? Sempre tomando muito cuidado, pegando o ápice da indentação, uma bela indentação, inclusive, aqui. E nessa cirurgia, o trocar, ele começou a sair. Nesse momento aí, eu fui arrumar, ó, e dei o touch no cristalino. Conseguem ver o touch do cristalino aqui, ó? Foi uma bobeira, fui arrumar o trocar que estava saindo, sem visualização, né? E teve esse touch. Bom, aqui o cirurgião de catarata estava avisado, que opera as cataratas congênitas, que poderia acontecer, né? Ele já estava de sobreaviso com a gente lá na sala, inclusive. Optou então por fazer a faco dele, uma faco de uma criança, então aqui a Rex bem elástica, vocês vão ver o movimento dele aqui em relação a como fazer a Rex, né? Ele puxa mais para o centro, com toda elasticidade lá, ele vai puxando para o centro e, tá lá. E no final a Rex fica
tranquila. E esse touch gerou um rasgo na posterior bem central, tá? Ele não fez dissecção, ele fez uma hidrodelineação aqui e vocês vão ver que ele nem faz a paracentese, ele tira tudo com a IA, porque o cristalino é extremamente mole, né? E aí vai dar para ver certinho ali, ó, onde ficou o rasgo, tá? Bem central. Então optamos por colocar a lente no sulco, tá? A lente foi colocada no sulco, abotoamos a lente, a lente vai ser abotoada e voltamos à vitrectomia. Aí, ó, abotoada certinho aqui. Em relação a, demos um ponto na incisão, né? E aqui com mais segurança. Então, agora tirando, com indentação, tirando esse vítreo periférico, fazendo a base vítreo, especialmente no rasgo aqui, ó. E olha lá, rasgo de grande extensão, colocando o perfluor, e aqui como rasgo da temporal superior, então a gente joga o olho para nasal inferior e enche contra a lateral o perfluor, para quando esse perfluor chegar no temporal superior, ele poder grudar o rasgo, fazendo laser nos rasgos inferiores ali, tá? Nós cercamos os rasgos inferiores, fizemos Em o nome do laser Pai, do também, Filho e do Espírito Santo. a gente Amém. faz 360 Pai nosso, o que estás laser, e aí cercando o rasgo superior também com laser. A troca tem que tomar muito cuidado nessas situações, então a troca tem que ser lenta, tira um pouco do fluido, vai tirando fluido, quando tiver sem fluido, tira um pouco do perfluor, tira mais fluido do perfluor, depois passou o rasgo, está estável, a gente consegue aspirar mais embaixo e colocando óleo de silicone. Aqui agradecimento especial para o Dr. os doutores Marcelo Caran e o Marcelo Brandão, que está comigo na cirurgia. Esse foi o primeiro pós-operatório, tá? Paciente 20-200, ele era 20-63, e aqui o 30º pós-operatório dele ainda com óleo 20-40 com correção, né? Aqui só mostrando o OCT dele. E aí queria abrir para discussão em relação ao caso, se fariam diferente, o que fariam, os cuidados principais em relação ao que se fazer, né, nesses pacientes fásicos, ainda mais crianças. Eu vi um pouco da experiência de todos vocês aí. Hudson, belo caso, Léo. Então, Léo, maravilhoso caso, viu? Eu faria exatamente o mesmo. Em alguns casos, quando você tem um TOT lá no cristalino e ele é mínimo, às vezes não prejudica o andamento da cirurgia e nem lesa a cápsula posterior, apenas dá uma opacificada. Mas nesse caso, foi muito importante ter feito a continuidade aí com o cirurgião do segmento anterior, ficou muito bem feito, abotoou a lente, permitiu você fazer o trabalho de remoção do vítreo e esse laser ficou muito bem feito, fez uma barreira muito boa, protegeu bem a retina, né? Você nota aí, a minha ressalva seria o tempo, talvez, de duração de um óleo de silicone, o gás ele sai sozinho, né? Então, para você evitar aí, no caso, alguma alteração macular, mas a mácula está muito bem, né? Caso muito bom mesmo e está de parabéns. Obrigado. Tudo bem, Léo. Isso é uma condição que a gente tem sempre que tomar cuidado quando a gente está trabalhando com olho fásico, né? Porque se você não tomar cuidado com o seu instrumental, geralmente a gente faz o touch ou encosta na face posterior quando você cruza o seu instrumental. Então, trabalhar em orifácio, a gente tem que tomar muito cuidado, sempre colocar o instrumental para baixo, evitar de angular a mão para cima, que foi o que aconteceu quando você saiu, né? Quando você saiu e entrou de novo, você provavelmente entrou mais anteriorizado um pouco com a sua ponta do que jogar ela para o meio. Então, eu sempre falo que é muito importante a gente sair e entrar sempre com o material jogado em direção ao centro, para que você não entre muito reto. E isso vai acontecer sempre. Uma das coisas que a gente também tem que tomar cuidado é sempre começar a vitrectomia quando você está vendo a sua ponta, as suas pontas, tanto da iluminação quanto a ponta da sua sonda do vitreóculo. É, eu já vi casos de entrar e começar, entrar e já entrar cortando. Então a gente nunca corta o que a gente não está vendo. Então, primeiro você visualiza o material e depois você começa a cortar ou a fazer qualquer coisa, mesmo que você vá dar uma limpada, se for uma hemorragia vítrea, você tem que estar vendo a sua ponta.
Outro cuidado que a gente precisa, outro cuidado, não, outra maneira de fazer esse approach também, não sei se o Cláudio está aqui agora, é você fazer uma fasectomia via pars plana, né? Você pode entrar na face posterior do cristalino, você pode entrar com o esclerótomo até, você desorganiza um pouquinho esse cristalino, e aí você faz, como ele é muito molinho, a gente costumava fazer isso com 20, né, Claudão? E com 23 ainda dá um pouquinho mais difícil, mas dessa idade, 13 anos, você pode, ou então você come a face posterior, a cápsula posterior, entra no núcleo, né? E aí você tira com o próprio viteófago e mantém a cápsula anterior. E aí você não precisa entrar, ou você entra depois para colocar a lente só. Foi um cuidado colocar na câmara anterior para evitar que, de repente, ali, principalmente por ser uma linha de 3 peças, às vezes quando essa alça ela abre, ela pode lamber a cápsula posterior e rasgar. Então, é um outro cuidado que a gente tem que ter. E às vezes o gás aqui, por mais que a lente esteja com a cápsula íntegra, né? Semi-íntegra, o que pode acontecer às vezes, principalmente criança que pode não fazer a posição de cabeça tão bem quanto a gente espera, é o gás jogar essa lente para frente, fazer uma talamia, fazer um aumento de pio, né? Um glaucoma secundário, que pode ser muito danoso ali. Além do touch, você tem que voltar com essa criança para o colo posterior. Então, nesse caso, também eu teria usado óleo de silicone, talvez não por um tempo muito longo, para tirar depois. E eu também teria passado a faixa já com seus 13 anos aqui e monitorando. Claudão, você quer dar alguma contribuição? Presta. Ah, Oi, o caso, parabéns pelo caso, né? Não precisa assustar quando pegar um cristalino. Algumas vezes, quando a gente precisa mexer na periferia, também dá, né? Essa questão do touch na hora de posicionar o trocáter pode acontecer, mas ainda mais em criança, que o cristalino é um pouquinho maior ali, e a gente acaba é, trazendo um pouquinho mais, não tão 4 milímetros, né? A gente acaba fazendo uns 3 milímetros, 3,5. Eu geralmente na catarata congênita, hoje em dia, eu faço pouco porque eu tenho, quando a Lu fazia visão subnormal, fazia o acompanhamento pós, eu fiz bastante. Depois não tinha mais esse acompanhamento, eu passo para um colega que é especialista em catarata congênita por causa do pós. Que eu acho que tão importante quanto a cirurgia da catarata é o acompanhamento pós para poder estimular os olhos, né? Mas assim, eu sempre faço capsulotomia posterior, pode realmente ter esse approach posterior, a gente fez muito inicialmente na técnica que o Jean Batista bolou, a gente fazia com uma lente de 7 milímetros, fazia o approach posterior, né? Abria a cápsula posterior, comia o cristalino, é muito tranquilo. Ele até 25 a gente consegue tirar bastante do cristalino, 23 consegue também, porque é muito molinho, né? Em questão da faixa, eu parei de passar a faixa, eu acho que escorrega um pouco mais quando a rotura é gigante, ainda mais em criança, eu sempre tenho uma certa dúvida em relação à faixa, mas o caso é super bem conduzido e eu achei que tá super legal. Uma dica, se você faz a faixa, com rasgo gigante, se você faz a troca e a retina dá uma escorregadinha, volta o pé-flu e faz troca fluido-fluido, que aí você vai ter, geralmente a retina não desce ali na área do rasgo grande, né? Então, é, a gente é muito bem conduzido, parabéns. Tudo bem. Abenô, bom Fran, dia. eu posso Olá, comentar aqui? pessoal. Ô, Fred, desculpa, Vai claro. lá, Benô. Pode comentar, Benô. Vai lá. Tá joia. Bom dia, pessoal. Então, primeiro, parabéns pela cirurgia, né? Foi ótima, uma cirurgia linda. Eu queria mais, na verdade, eu faria também muito parecido, né? A única coisa que eu ia perguntar para os colegas, quais que
aventariam a possibilidade de, ao invés de fazer a cirurgia de catarata abrindo a cápsula anterior, fazer a lensectomia e talvez colocar a lente num segundo tempo, porque foi passada a faixa e o comprimento axial certamente mudou, né, do que foi calculado ali o do outro olho. Se isso daí não seria uma opção, quem que faria dessa forma? Colocar a lente no segundo tempo também é uma opção. É o que a gente tem que tomar cuidado, é que às vezes as respostas inflamatórias em olho de jovens são bem exuberantes, assim, no caso, não necessariamente que você tenha uma inflamação de pós-operatório, mas a cicatrização em si. Isso às vezes pode criar sinéquia na cápsula posterior. Olhos traumatizados, às vezes isso acontece, então eu acredito que podendo, eu também teria já deixado preparado uma opção para colocar a lente. Mas claro que se você for reabordar e não tiver preparado para isso, com o cálculo de uma lente feita, né, é uma opção de deixar mesmo a fáscico e tomar o cuidado para não demorar muito para fazer a reabordagem e colocar a lente para evitar a sinéquia, pelo menos da minha experiência. Perfeito, obrigado. Fred? Bom dia, parabéns pelo caso. Excelente cirurgia, foi muito bem conduzida. Não queria só comentar que muitas vezes a gente aconteceu de tocar o cristalino, é uma coisa ruim, é claro que não era o desejado, mas sempre temos que olhar o lado bom. Tudo tem um lado bom. Então, assim, isso colocando a lente te deu mais liberdade, você conseguiu fazer a base vítrea melhor. Então, assim, melhorou sua vitrectomia, apesar de ter tocado, ter que fazer a cirurgia de catarata. Eu acredito que a gente focar nesse lado positivo que facilitou para você acessar a base vítrea e pode até, inclusive, ter sido crucial no sucesso da cirurgia. A gente não sabe, né? Tem aquele ditado, há males que vêm para o bem. Então, parabéns pela cirurgia. Isso que o Claudio comentou, muitas vezes é relativamente comum, principalmente quando a gente passa a faixa, que é a retina na troca, a retina ela descer, ela escorregar. E aí a troca fluido vai nos ajudar, principalmente nesses casos de rotura gigante, quando a rotura é muito grande, na troca a retina escorrega e aí a gente faz a troca fluido ajuda bastante. Mas parabéns pelo caso. E eu acho que a mensagem pode ser essa também, a males que veio para o bem. Você conseguiu fazer uma vitré melhor e provavelmente ajudou para o sucesso da cirurgia. Parabéns, viu? Obrigado. Legal, Fred, obrigada. Hudson, vamos fazer um comentário Sim, rápido para a gente é passar um para o caso? rapidinho comentário, 30 segundos. Leonardo, novamente adicionando a que a Francine disse sobre a entrada e a visualização das pontas. O que eu geralmente oriento aos fellows é o seguinte: diminui o zoom alto. Aí você viu, tá lá no vítreo, no mid-vítreo para frente, aí você começa a vitrectomia. Outra coisa interessante que eu sempre oriento com cristalino é o seguinte: não pode fazer uma vitrectomia parada. Você tem que seguir. E à medida do movimento que você faz, você leva o olho, você passa a shaft do vitreófico embaixo do cristalino e ele não toca, mesmo que você vá na periferia. Você faz um movimento. E eu faço essa vitrectomia, eu faço ela invertida mesmo, então eu vejo exatamente como está aí na foto, o olho direito. Mas isso eu acostumei com o cérebro, essa movimentação. Mas, independente disso, você seguindo para onde você vai, e muitas vezes o seu assistente não ajuda nesse sentido. Então, você tem que antená-lo para que ele siga o seu movimento de acordo com a ponta do instrumento para você não tocar o cristalino na periferia. Legal, Perfeito. muito bem. Pegando o gancho, então, no que o Dr. Hudson falou em relação à visualização, eu trouxe um outro casinho, só que esse em relação à visualização da infusão, né? Eu trouxe um vídeo aqui, queria agradecer a Fran também pela condução desse caso aqui. Esse vídeo vai começar, só que aqui a gente já tinha passado a infusão, já tinha ficado sub, já tínhamos tentado em outra localização colocar o trocar para infusão, não tinha dado certo, então pode ver que a infusão está aqui, ó, superior. E aí o vídeo vai começar, colocamos o outro, então a infusão está nasal superior, olho esquerdo, e podem ver que por ter ficado sub, a retina descolou ainda mais. A gente tentou abrir aí manualmente, né? Trocar, pode ver que não ia. Aí tivemos que fazer uma retinotomia aqui, ó, para poder drenar um pouco o fluido, tá? Esse
Peraí, cadê o mouse? Drenar um pouco o fluido para baixar um pouco essa retina. Nisso, acabou ficando um pouco encarcerado naquela outra região que já estava mostrada previamente, vai dar até para ver ali. Aí, ó, ficou um pouco encarcerado nesse trocar, mas foi o jeito que a gente achou para poder diminuir essa retina. Fizemos a troca, a retina baixou bem, tá? Aí, ó, o final da cirurgia foi ótimo. Eu também queria abrir para discussão o que normalmente vocês fazem nessa situação? Se fazem, trocam ou trocar, onde colocam a infusão? Eu sei que é importante checar várias e várias vezes a infusão, e nesse caso acabou dando esse problema. Queria abrir para discussão aí também. Estou É, mostrando o laser aqui também para terminar e colocar e fechar a cirurgia. esse caso, se vocês virem aqui no início, você tem 4 trocar, né? O trocar esse inicial da entrada foi esse, e aí viu que a retina estava muito alta. Aí a gente tirou, né, Léo? Foi orientado a tirar, Uhum. colocar o trocar aqui em cima nas aulas. A gente colocou o trocar, na verdade, aqui pela entrada da iluminação, do probo de iluminação, geralmente, para a gente ver se ele estava com pérvio e ele realmente estava subretiniano. E aí a gente trocou, colocou ele mais nasal. Mesmo mais nasal, aqui também a gente tinha tido dificuldade para colocar ele na frente. Aí a outra ideia seria colocar na câmara anterior, mas como a retina estava muito visível, a gente tentou fazer outro acesso. E aí, quando a gente entrou com o esclerótomo entrou, a gente colocou o esclerótomo aqui, ele entrou de novo, só que na hora de colocar o trocar, ele foi para subretiniano. Então, a ideia foi realmente abaixar um pouco o fluido subretiniano para essa retina sentar e dar um espaço. E como a gente não estava filmando, né? Essa é uma coisa, viu, gente? Quando vocês forem operar, vocês já colocam o REC na abertura, assim, começou o caso, começou a gravar, porque geralmente você perde a parte mais interessante da história. E aí, o DR era uma posição muito mais alta, né? Ele tinha quase um folheto fechado aqui de descolamento. Então foi o que a gente achou aí que pudesse fazer. Claro que sem editar, né? Sem uma música de fundo, parece que está tudo muito fácil, mas deu um pouquinho de trabalho para baixar, né, Léo? Deu bastante trabalho. É. Eu Hudson? acho. Ô, Cláudio, pode. É, é, É sempre um desafio, né? Porque talvez tenha aí uma anatomia um pouco diferente no caso aí, mas usar do trocáter que você já entrou, né? Ou com vitreófico ou com a iluminação para levar a infusão, né? E aí fazer a segunda a tentativa sob visualização, né? Aí você vai com o trocáter, muitas vezes eu já faço com a visualização da iluminação, eu fico com uma infusão com a infusão, ou com um trocáter com a infusão e o outro com a iluminação, e vou ali tentando ver se realmente entrou no espaço da cavidade vítrea. Mas é sempre um desafiozinho e muitas vezes não é na segunda vez que a gente consegue, não. Deve ter, esses casos, alguma variação anatômica ali da pars plana, né? Ou então a retina está né, muito grande ali, o descolamento, e acaba acontecendo. Mas foi conduzido super bem, acho que é isso, né? E acho que agora esse encarceramento muito pelo Trocáter 23 aí, que não tinha a válvulazinha tão boa quanto... Não tinha válvula, na realidade, né? E aí, hoje, com a válvula, esse encarceramento é menor. Mas, assim, é sempre tentar trazer um pouquinho mais anterior, né, para ver se consegue achar o lugar correto aí para colocar a infusão. Mas é isso mesmo, a gente lembrar que os outros trocáteres você pode colocar infusão, né? Vocês colocaram certinho no superior, né, a infusão para achar o lugar certo para depois trocar aí a infusão para a parte inferior do olho, né, para um dos trocáteres inferiores. beleza, Claudão. Hudson? Para quem fez a escola de Marcos Ávila, né, no Fellow, a gente tem uma facilidade muito grande de trocar de cima para baixo. Então, a infusão geralmente que nós fazemos hoje é inferior temporal, mas fazíamos durante o Fellow superior às 10 horas, superior temporal.
Então é muito fácil você fazer essa troca, mas quando não dá, realmente foi muito bem conduzido, essa retinotomia assim, bem pequenininha, drenou, né? Mas interessante, um tip and trick que a gente fazia quando muitas vezes encontrava no pseudofáscico uma dificuldade de visualizar a ponta, nós íamos do outro lado, contralateral, com a própria Illumination Tip, e colocava lá na pontinha dela, exatamente na periferia, onde estaria localizado, acima ali da pars plana, é, o, o- a, a ponta dela e faria um afastamento dessa área e aí visualizava a ponta. Então dá para ver bem isso aí, você fica bem na periferia. E às vezes, quando não dá mesmo, o descolamento ele é todo temporal, ele está tampando tudo. Se você fazendo isso muito periférico, mesmo que crie uma mini retinotomia, depois você vai com laser lá e faz ela e ajuda na drenagem também. É um raciocínio do que você fez de uma forma inversa, né? Parabéns. Legal. Muito bem, parabéns. Agora a gente vai chamar o Lucas e na sequência a Isabela. E tiver um tempinho, o Léo tem um caso bem interessante que não é exatamente de retina, mas eu acho que vale a pena a gente ver no final. Léo, obrigada, viu? Parabéns. Lucas, Lucas, então, é o fellow do Centro Oftalmológico. Lucas, bem-vindo novamente. Obrigado. E a tela é sua. Só um minutinho, eu vou compartilhar aqui. Todos conseguem me ver e me ouvir? Sim. Olha, durante a apresentação, podem ficar à vontade para me interromper. Isso de forma alguma irá me atrapalhar. Aqui é muito mais um bate-papo e a gente está trazendo um caso que eu tive um pouco de dificuldade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Dr. Cláudio, ao Centro Oftalmológico e ao Roster Retina pelo convite e pela oportunidade de estar apresentando esse caso clínico aqui com vocês. Sem mais delongas, a gente vai começar falando de um paciente masculino de 83 anos, encaminhado devido a baixa acuidade visual súbita no olho direito, de antecedentes pessoais. Ele é hipertenso e já tinha operado a catarata nos dois olhos. Ele nega qualquer histórico de trauma ou alterações nesse sentido. Ele falou que dormiu e no outro dia, quando ele acordou, a visão estava ruim. Ao exame, me detendo mais ao olho direito. A acuidade visual era de conta-dedos, ele tinha uma midríase precária e a gente não conseguiu localizar a lente. A pressão é de 18 e como a midríase era precária, a gente não conseguiu fazer uma boa avaliação da periferia. A gente só conseguiu ver que a retina estava aplicada, principalmente no polo posterior. Por conta disso, para entrar um pouco mais preparado para a cirurgia, a gente optou por solicitar uma ecografia ou ultrassom. A gente conseguia ver esse material que era sugestivo da lio, como se ela tivesse luxada para a cavidade vítrea. A partir disso, a gente já indicou a vitrectomia com implante secundário. Começando aqui, a gente vê que a midríase ela é bem precária mesmo. A gente faz duas incisões laterais, começa a fazer uns tracking de íris e tenta entender o que foi que aconteceu. A gente localiza a lio e percebe que ela já está mais subluxada, luxada para a cavidade vítrea. Faz a vitrectomia e é até interessante de ver que durante a vitrectomia a gente vai perceber que a lio ela terminou de luxar para a cavidade vítrea. A gente vai lá, pega uma pinça, puxa a lente para o segmento anterior, e nesse momento a gente está se programando para fazer o explante da lente. A gente já poderia ter feito a incisão principal antes de descer para pegar a lente, mas a gente optou por fazer quando ela estava na pinça. Tiramos uma alça dela, e a gente teve um pouco de dificuldade de luxar toda a lente para a câmara anterior. Então, a gente, mesmo a alça estando fora, a gente voltou a alça para dentro do olho e puxou a outra alcinha para trazer toda a lente para o segmento anterior. Optamos por fazer um explante com um twist and out. Assim, a gente não ia precisar abrir muito a incisão principal. E colocando só voltar um pouco aqui. Colocando essa espátula Diz, a gente consegue proteger o endotélio. Demos sequência com Yamane. Passamos a primeira áptica, fizemos o DOC. E depois a gente passa a segunda áptica. Cirurgia até o momento rápida, tranquila. A gente faz os flanges, primeiro é o olho direito, então primeiro o temporal, depois a gente passa para o flange nasal.
Nesse momento, a gente achou que estava tudo certo, começamos a retirar os trocáteres, tiramos a infusão e colocamos uma bolha de ar na câmara anterior. Quando a gente vai retirar o bléfaro, que está muito apertado, a gente percebe que o olho fica hipotônico. Isso já acende um alerta para a gente. Então a gente vai lá com a cânula e o soro, tenta formar o olho. E quando a gente forma o olho, a gente percebe que a lente aparentemente deslocou. Ficamos na dúvida, tentamos localizar os flanges. E aí, quando a gente posiciona o olho um pouco mais para superior, a gente confirma que a lente deslocou. Então a gente não pode deixar o paciente sair dessa forma. A gente volta com bléfaro, volta com uma infusão via segmento posterior. E com o Y a gente começa a confirmar a posição do flange. O temporal está ali, mas o nasal a gente não localizou. Então a gente entra no segmento anterior e tenta posicionar melhor essa lente para entender o que aconteceu. Aqui a gente percebe que o flange nasal ele escorregou. E aí nesse momento todo mundo fica se perguntando: nossa, o flange nasal escorregou, mas o temporal está tópico. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente tenta a mesma técnica com a mesma lente, a gente tenta a mesma técnica com outra lente, ou seja, faz o explante dessa lente que já está aí e usa uma nova, explanta liu e tenta outra técnica de implante secundário, ou explanta liu e realiza um novo implante secundário no segundo momento. Nesse momento, eu gostaria de abrir para discussão e perguntar o que os demais fariam, e além disso, formas de evitar com que esse flange escorregasse. Vi que meu áudio estava fechado. Isso é justamente o que a gente não quer que aconteça, né? Que depois de tanto trabalho você vai ter que voltar e fazer, reabordar. Bom, vou falar da cirurgia em si, assim, você teve um pouco, a cirurgia foi toda muito bonita, tudo muito bem feito. Eu gosto sempre de dar um ponto, viu, Lucas? Porque você até comentou que você poderia ter feito a incisão antes de buscar ali, mas isso ia te trazer hipotonia, ia ficar vazando, atalamia, dificulta a visualização. Então, uma das coisas que quando você faz faco, vitré, né, e você desce para o segmento posterior, quando você entra no segmento posterior e você começa a ver que você está tendo dificuldade de visualização, e você não deu um pontinho na sua incisão, para um minuto, tira a lente do Bion, ou a sua lente de contato, e dá uma olhada, porque às vezes você está atalâmico. Então, se o paciente está atalâmico, te dá muito mais dificuldade de visualização. Então, aí para um pouquinho, às vezes você deixar metil na câmara anterior, para você fazer a cirurgia, vai ajudar você a ter menos reflexo, principalmente na troca, dá menos reflexo interno por causa da iluminação em alguns momentos, então facilita um pouco a visualização. Então eu deixo um pontinho e depois, antes de fazer a troca, se for para fluido ar, fluido ar gás, eu tiro essa metil antes de acabar, passo um ponto novamente, ou então edemacio as bordas. Mas eu prefiro deixar um pontinho que eu vou tirar logo depois do que ter o risco de repente, você colocar gás e a pressão subir um pouquinho e você perder câmara e ter complicações secundárias. Então, acho que um pontinho não faz mal para ninguém. Mas é gosto, enfim. Eu acho que é mais seguro e eu acho que também evita ajudar a hipotonia, estabilizar mais o olho. Aqui, eu confesso que eu achei que você ia perder o flange temporal, porque na hora que você fez a cauterização do flange ali, ele deu uma encurtada, me pareceu, né? E ele você já entrou ali, mas é porque a lente estava mais retesada aqui para o lado nasal. É, então, eu não sei, eu particularmente eu não faço muito Yamane, mas eu acho que o que você pode fazer aqui é não explantar a lente, mas você guiar essa mesma lente de novo com a agulha, recolocá-la, talvez aumentar um pouquinho o flange. O problema disso às vezes, a hora que você vai fazer, você reduzir o tamanho do áptico, e aí você tá problema, ou de repente você exteriorizar um pouquinho, fazer um flapzinho e usar cola para te ajudar a manter esse áptico no lugar. Eu acho que eu pensaria nisso, mas estou querendo ver o que que você fez. Mas parabéns aí pela condição até agora. Algumas dicas aqui, Fran, da cirurgia, né, quando a gente vai fazer. Tinha uma dificuldade da pupila, né, que a pupila era muito pequena. Então a gente, né, optou por fazer o stretch aí da íris, aí deu uma pupila média que
bem razoável para a gente poder fazer. A gente não tinha percebido, né? Mas aparentemente a câmera não se desfez em nenhum momento. Então a gente acreditou que é só a gente ter feito o edema ali na córnea, já resolveria o caso. Então, não teria necessidade do pontinho. Então a gente foi seguindo, mas a gente não percebeu que o bléfaro estava fazendo uma pressão grande ali, porque na hora de tirar o bléfaro que houve essa hipotensão. A gente acredita que nessa hora aí talvez o flap tenha saído ali, mas que bom que saiu durante a cirurgia, né? Porque se saiu ali, provavelmente esse flapzinho, essa alça cairia depois, né? Então, que bom que caiu na hora, que bom entre aspas, né? Mas foi um susto danado, mas aí eu acho que foi conduzido de uma maneira diferente aí, eu acho que foi legal. Algumas dicas para implante secundário, né? Quando você quer fazer o Yamane, eu geralmente oriento de fazer a incisão mais a 90, um pouquinho contrária da segunda alça do que você vai fazer o Yamane, porque aí fica mais fácil, porque a dificuldade maior na Yamane é colocar a segunda alça, né? Então, a gente, para facilitar, a gente abre um pouquinho mais ao lado contrário da segunda alça, na incisão corneana, e acho que é isso, né? E o posicionamento dos trocáteres, né? Quando você faz o Yamane, você vai programar o seu trocáter, aonde você vai fazer onde você vai colocar as agulhas, e aí não deixar o trocáter ser um lugar que vai te atrapalhar a você fazer o flange ali. Então, muitas vezes você coloca mais próximo mais inferior o trocáter da infusão, para não atrapalhar o lado direito seu, né? Se for o olho direito, né? E coloca mais superior um pouquinho o trocáter do lado esquerdo seu, para não atrapalhar a primeira alcinha. Então, é só as dicas aí da Yamane para facilitar, né? Principalmente quem está começando. Parece uma cirurgia tranquila, né? Porque a tela é rápida, mas ela tem uma curva de aprendizado aí grande, né? E é bom ter Yamane para como uma segunda ou primeira, né? A minha é a primeira opção hoje em dia, mas é bom ter o Yamane, você saber fazer, porque é uma técnica que muitas vezes ela te salva depois de uma cirurgia mais longa, né? Ela te salva aí para simplesmente colocar uma lente ali em 10 minutos você consegue fazer o implante secundário. Então, muitas vezes o implante secundário nem é o ato principal, né? Você vai para uma retina é, fazer uma cirurgia de retina longa, o Yamane pode ser uma opção aí rápida para ter essa barreira entre o polo posterior e a cavidade posterior e a cavidade anterior. Mas segue aí, Lucas, ou então alguém que se quiser falar o que faria nesse momento, a alça está na câmara anterior com o flanged, né, com uma bolinha que não, você vai ter que tirar essa bolinha e a outra alça presa. Se optarem por tirar a segunda, tirar a lente, não é difícil tirar o flange, né, da bolinha do outro lado, tá, gente? É só pegar uma agulhinha, você consegue puxar essa bolinha para anterior. A dificuldade ali é se ela já entrou na conjuntiva, mas é só usar a mesma a mesma o mesmo trajeto usado anterior com a agulha, você consegue puxar essa bolinha para fora, cortar, e aí você tira a lente, se assim for a sua opção. Mas segue aí. Concordo, a minha opção é essa também. Eu cortaria a bolinha lá do outro lado, removeria a lente e faria o reimplante. Eu acho que ficaria menos arriscado, mexer menos no olho, pupila pequena. Agora, voltando aí para o polo
posterior, quando a lente se deslocou, né? Tem uma técnica importante após a vitrectomia, não deixar a lente ali muito sobrenadando ali em cima. Então, geralmente, para proteção da mácula, eu coloco perfil carbono um pouquinho, depois eu tiro, sem troca, nada. É só para proteger ali. E quando você coloca o perfil carbono já sem vítreo, a lente, ela com um pouquinho de perfil carbono, ela fica nessa posição vertical. Então, essa técnica stand-up technique é você pegar a lente no corpo dela, com a pinça adequada, no corpo, nunca na alça. E mesmo com a pupila pequena, você vem subindo, e você entra dessa maneira, como se fosse um gancho. E você vai rodando a lente, ela vai por inteiro na câmara anterior, já com metil para proteger o endotélio, Present e a ela video sai por with the inteiro. new Glaukos A10 E interessante essa questão da lente ir lá para cima, com a pupila pequena. Eu tenho um caso com a pupila a metade dessa, para você ter uma ideia de um alto míope de pouco tempo atrás. Depois eu vou apresentar. Mas muito interessante, funciona bem, não lesa endotélio. Você entra dessa maneira e vai rodando, faz um movimento giratório e a lente fica toda ali em cima na câmara anterior, em cima da íris, já com metil, e você finaliza o caso. Mas seu caso foi muito bom. É, Só uma outra dica, Hudson, a gente sempre pega, até a gente não pega no corpo, aqui a escola aqui a gente acaba pegando na alcinha mesmo, mas corre um pequeno risco, isso não aconteceu comigo ainda, mas corre um pequeno risco da alça sair, como era peça única, é muito fácil de pegar, sempre lembrando que dá ali, sei lá, um efeito óptico ali, então você consegue pegar um pouquinho antes do que você imagina, você pega a alça ali. Mas outro dia eu escutei numa discussão sobre implante secundário uma coisa legal que eu nunca tinha pensado, que é essa questão do perflu, né? O perflu é líquido. E muitas vezes, quando você coloca na movimentação do olho, a lente pode ficar embaixo, né, do perflu, que pode acontecer, e aí dificulta um pouquinho. E aí o colega colocou metilcelulose, que aí tem uma diferença entre o soro e o metil, e realmente, no caso dele, ficou muito interessante. Eu ainda não fiz essa técnica de colocar a metil, e aí você consegue boiar a lente de maneira legal. É uma dica aí, né? Se não tiver o perflu, colocar o metil, né? Porque não é uma cirurgia de descolamento de retina. E aí o metil faz boiar, mas eu nunca fiz, tá, gente? Só dando uma dica aí. Agora, na alça, quando você for pegar, não pegue na ponta da alça, porque você vai ter dificuldade quando você levar a alça lá para a câmara anterior de fazer a segunda pega. Então, você pega mais perto da óptica e não tão perto não precisa ser perto da óptica, mas você deixar espaço da áptica para você pegar, fazer a segunda pega. Eu coloco, até mandei uma foto agora no chat aí, com um pouquinho de perflúor, não é muito, ela fica exatamente assim, né? Então ela já te dá a dica para você pegar a lente. Eu não gosto de pegar na alça porque pode também, dependendo do local e dependendo da maneira que você pega também, você pode romper ali, separá-la aí do corpo, mas não nesse caso que peça única, mas eu sempre gosto para ter uma pegada melhor, segurar lá no corpo. E com um pouquinho de perflu, como vocês vão ver na foto ali, ela fica muito acesso muito fácil de pegar. A ideia do perfil também é proteger a mácula, né? Porque às vezes a lente pode escorregar ou qualquer outro corpo estranho e tocar na área central e isso acaba comprometendo o seu prognóstico final, que às vezes é muito bom. Mas o É muito Alexandre colocou importante. O Alexandre colocou uma colocação aqui que eu concordo. E você está convidado, viu, Alexandre? Você pode abrir sua câmera para comentar. Eu vou colocar aqui agora, mas fique à vontade. Ele disse que acha que o olho já estava hipotônico e o bléfaro estava fazendo esse apoio. E na hora que você colocou a Lio, por estar hipotônico, quando tirou o bléfaro e aí essa ali escorregou porque ela não estava tão bem posicionada. Isso também é uma hipótese, né? Por isso que eu gosto sempre de dar um pontinho aqui para deixar ele mais tenso e evitar que a gente tenha uma percepção
errônea aí de como tá as coisas. E a gente tem que tomar cuidado com o bléfaro, né? Tanto para uma tensão maior, porque às vezes o bléfaro está muito aberto e aí o olho fica mais tenso, e quanto também para você, quando você está fazendo alguma outra coisa que você precisa ter noção de como está o seu tônus. Mas vamos ver aí, Lucas, o que que você fez, que depois a gente tem a Isabela para apresentar. Deve estar ansiosa aí também para apresentar a parte dela. Conta pra gente o que que você fez aí. Bem, primeiramente, eu gostaria de agradecer os comentários, todos eles muito pertinentes. E realmente vou tentar instituir na minha prática. Teve isso que o Alexandre comentou, que também foi. Eu não tinha tentado, mas agora eu vou ficar mais atento. Uma outra forma que o Dr. Cláudio também falou, caso a gente fosse realizar o explante, a gente pode, com uma técnica bimanual, com uma pinça e uma tesoura, e cortar o flange temporal, né? A gente puxa toda a lente para a câmara anterior, faz o Pac-Man e tira. E na hora de tirar o flange temporal, ao invés de cortar a bolinha, você só esteriliza pela bolinha e puxa. Eu acho um pouco mais fácil. Mas, enfim, são possibilidades. Vou dar sequência aqui no vídeo. Então a gente optou por usar a mesma. Primeiro, calma, todo mundo ficou se olhando nesse momento. A gente optou, vamos fazer o seguinte: a gente vai cortar esse flange o menor possível e ver se vai ficar curto ou não, para ter a certeza se a gente precisará ou não trocar essa lente. Mas ainda vamos insistir no Yamane. A gente cortou, achou que ficou bom, um tamanho bom para fazer outro flange. Então a gente insistiu no Yamane. E agora, para dificultar um pouco, porque além de não ser fácil, né, tem que ser um pouco difícil, na hora que a gente passou o segundo flange, a gente percebeu que pegou um pouco da íris. Então, a gente teve que tirar a íris do lumen da agulha. Depois que a gente conseguiu tirar a íris, a gente puxou a alcinha e vai fazer agora o flange nasal. Para não cair no mesmo equívoco, dessa vez a gente optou por suturar a incisão principal, demos um pontinho ali para evitar uma hipotonia do olho e ficou super bem. Na hora que a gente tirou o bléfaro, a lente ficou centrada e a paciente está bem. O paciente está bem. Perfeito. Parabéns, viu, Lucas? Mas é isso, né? Aquela cara de cachorrinho perdido, tipo, o que que você faz agora, né? Eu costumo falar isso também. Eu falo, para que que vai ser fácil se pode ser difícil, né? Então, às vezes é essa coisa do trick aí para dar certo. Mas parabéns, vocês conduziram lindamente. E obrigado por dividir esse caso com a gente. Que é isso, né? Às vezes não é necessariamente ser aquele nightmare de ter tudo dá errado, ter possível, papapá, mas é aquela dificuldade do dia a dia que a gente aprende e todo mundo ganha, né, com a conduta. Então, conduziram muito bem, parabéns. Só rapidinho, né? Parabéns pelo caso, Lucas, foi muito legal. Realmente, na hora de colocar a agulha, a gente aprendeu aí, né? Sempre colocar mais, tomar cuidado com a íris, a gente aprendeu nesse caso aí. Mas uma coisa legal de falar é tirar a lente peça única com o twist é muito bacana. Você não precisa cortar, não precisa entrar com o instrumento. Você protege o endotélio ali, pega no corpo da alça junto com a áptica ali, né? Você pega no corpo e roda, né? Faz o movimento de rodar, meio brusco mesmo, né? Você puxa rápido, sai a lente com facilidade, sabe? Então é só essa dicasinha aí para na hora de tirar a lente, a primeira lente, você tem essa opção na lente de peça única, que é uma lente mais fácil de dobrar, né? Que ela entrou dobrada, né? E aí você consegue tirar ela dobrada também. Mas vamos para outro caso que a gente apertou o horário, que a gente ocupou muito espaço. Desculpa aí. Imagina, foi ótimo. Isabela, bem-vinda. Isabela, então, é fellow da FUBORG. Bem-vinda para a apresentação. Bem-vinda Obrigada. aí, Isabela. Sei que seu Bom caso dia. é nota 10. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim, tá perfeito. Tá, então assim, só para introduzir, eu trouxe um caso que eu até apresentei no BH Retina Summit. É rapidinho, um caso de 2 minutos, de um paciente de 53 anos que teve um trauma ocular perfurante com um objeto metálico, com uma lixadeira. E aí,
Ele chegou pra gente apresentando o olho dessa forma. Tinha uma tomografia mostrando que o seio tinha se alojado na cavidade vítrea. E ele chegou com uma perfuração, o seio, ele passou pelo centro da córnea, perfurou a cápsula anterior e a posterior foi parar lá dentro do olho. Quis trazer esse caso de trauma ocular porque a gente sabe que são casos sempre desafiadores. Não existe uma abordagem padrão, né, que a gente faz para todos os casos, porque depende de como que aconteceu o trauma, se foi perfurante ou não, onde que o objeto se alojou, se acometeu mácula ou não, o status do cristalino, então varia um pouco a abordagem. Aí eu trouxe esse caso para a gente poder discutir o que que vocês fariam diferente, o que que vocês acham. Vou começar o vídeo aqui. A gente iniciou uma abordagem pelo segmento anterior, que a gente tinha feito uma catarata, né? Como tinha a ruptura da cápsula anterior na remoção da catarata, o cristalino logo mergulhou. E aí, nesse momento, o corpo estranho veio para o segmento anterior e apareceu na ponteira da caneta de faco. Facilitou a gente a retirada. A gente apoiou ele sobre a íris para não cair novamente na cavidade vítrea. Retiramos pela córnea mesmo. Qual que é a marca dessa pinça, Isabela? Doutor, é do AliExpress. É uma pinça de corpo estranho. E aí, por sorte, a gente conseguiu remover com certa facilidade o corpo estranho. E aí depois a gente prosseguiu com a vitrectomia posterior para remover o cristalino que tinha caído, tirar o vitro, fazer uma revisão da cavidade, ver se não tinha tido lesão na retina. Por sorte, o paciente não teve nenhuma lesão na retina. O corpo estranho não se alojou na retina, ele ficou flutuando na cavidade vítrea. A gente optou por retirar o cristalino flutuando com perfil. E botamos a lente intraocular no mesmo momento, porque o olho estava com uma condição boa, a retina bem, ficou um suporte 360 anterior. Tem um paciente que evoluiu muito bem. No 10º pós-operatório já estava com uma visão muito boa, apesar que o olho estava um pouco inflamado, a gente foi segurando ele com corticoide e ele ficou bem. E aí, eu queria deixar de questionamento, assim, o que que vocês fariam de diferente? Porque sempre tem uma discussão sobre se é melhor retirar o corpo estranho pela córnea ou fazer uma incisão na esclera e tirar pela esclera. Se vocês abordariam de alguma forma diferente o momento de realizar a faco, se tentaria tirar primeiro o corpo estranho ou faz a faco primeiro. E é isso. Vou abrir aqui para os comentários. A minha opinião é que você fez muito bem, né? E o corpo estranho, ele se mostrou lá na câmara anterior, então ficou muito fácil de tirá-lo, muito melhor do que pela câmara, pela pars plana, nesse caso aí, né? Ficou muito bem. E a pinça pegou bem, né? Por isso que eu te perguntei da marca lá. Muito bom, ela captou bem o corpo um pouco irregular e uma incisão na córnea pequena. Aí depois, pelo que eu vi, você fez após a vitreia, uma fragmentação, né? Ou foi com o próprio Foi com a própria faco? caneta de faco. Eu flutuei o cristalino para o segmento anterior e com a caneta de faco mesmo, que a gente já estava usando, Caneta eu de faco. retirei. Você colocou ele para cima, usou o perfil carbono? E isso com perfil. Excelente. Ficou muito bom porque ficou ali no mid-vitreous, né? Você conseguiu remover o cristalino e prosseguiu, né? E não parecia que estava tão duro, né? Não, o paciente não tinha. Era um paciente relativamente jovem, 53 anos, então não tinha uma catarata dura, não. E aí tem um sinal da entrada, olha que interessante, né? Parabéns. Parabéns, Isabela. É, Então, pensar no que a gente podia ter feito diferente é sempre uma, uma curiosidade, né? Mas, assim, o que eu talvez antevesse nesse caso seu é que o cristalino poderia ter uma grande probabilidade de luxar, porque a pressão positiva, quando você abre, quando você provoca a infusão para fazer a faco, você acaba empurrando esse núcleo para baixo.
né? Uma vez que você tem uma ruptura de cápsula posterior. Então, assim, acho que primeiro você deu muita sorte, porque esse corpo estranho ter vindo para a câmara anterior facilitou bastante, né? E diminuiu ali o risco de lesão retiniana. O cristalino é mais macio, então se ele cai, é, você não tem um dano foveal, por assim dizer, mas se fosse o corpo estranho lá embaixo, você poderia ter tido. E aí a gente fala, teria feito a vitreia primeiro para colocar um perflu, para apoiar, para então eu abordar a retirada do cristalino com o corpo estranho, também não tem muito jeito, porque você tem uma catarata aqui com uma subcapsular posterior que vai atrapalhar a sua visualização de fundo. Então, o que eu particularmente teria feito diferente é ter feito a hidrodissecção com muito cuidado para soltar esse cristalino, e eu acredito que eu teria feito uma extracapsular. E aí eu teria tirado ele junto, mesmo, até para falar, vai abrir a córnea, vai dar ponto, vai não sei o quê. A gente fazia extra antes, e claro, né, eu sou mais velha que vocês, então você, tomando cuidado de você ter uma sutura bem equilibrada, você também tem pouco astigmatismo no final. Você tem que revisar depois e não deixar um ponto mais muito apertado que o outro, que você já consegue ver ali na hora que você fecha. E também ir manipulando esses pontos na retirada depois dos 25, 30 dias de cirurgia. E aí você vai liberando, você pode até usar o seu próprio autorrefrator para ver qual ponto que está mais apertado. Então, na hora que ele dá a ferição do grau, né, você vai ver o eixo onde está mais apertado, que corresponde muitas das vezes àquilo que você está vendo na lâmpada de fenda. Então, você solta um pontinho, pede para o paciente esperar uns 10 minutos, vai lá, solta um outro pontinho, relaxa. Se não dá para tirar todos ainda, você pede para o paciente voltar dali uma semana, vai monitorando e vai terminando de tirar os pontos até você tirar todos. Então, eu acredito que teria sido isso, mas eu também não posso jurar por Deus que, de repente, fazendo uma extracapsular, o cristalino, o corpo estranho também não tivesse luxado e eu tivesse que abordar posterior. Mas, de qualquer maneira, você conduziu lindamente. Parabéns. Obrigada. Cláudia, imagina. O Alexandre está dizendo aqui. Alexandre, você quer abrir sua câmera e dar a sua contribuição? Acho que não, então eu vou ler que o Alexandre Souto colocou que ele usaria a ponteira de fragmentação, e ele acha arriscado usar de faco por ser mais curta. Para fazer a retirada do núcleo, eu acho, né? Mas aqui o que ela fez foi preencher o olho de perflu, levitou o núcleo para próximo da câmara anterior, e aí ela facou no segmento anterior. Foi, né, Isabela? Foi isso que você fez? Foi isso. Né? Então, aqui tudo é uma opção para não abrir, né? E não ter que tirar tudo. Uma outra opção também, quando o núcleo não é muito duro, é usar a própria caneta do vitriófago para remover o cristalino. Mas aqui, com 50 e poucos anos, talvez já pudesse ter algum endurecimento do núcleo, então pode ficar mais difícil, dar um pouquinho mais de trabalho, mas quando você vai apresentando o fragmento na ponta do vitriófago, lógico que for 23, né? Você consegue muitas das vezes trabalhar esse cristalino. E o faco fragmentador, sem dúvida, fica muito mais fácil, lembrando que a gente tem que tirar bem o vítreo, para que a gente não tenha vítreo na ponta. Ali, quando você aborda o corpo estranho no segmento anterior, você vê que vem um pouquinho de vítreo junto, né? Então, a Bem. gente tem que tomar cuidado na hora de você puxar, para você não puxar a base, sempre revisar a base para ver se não tem nenhuma ruptura e proteger essas rupturas com laser se for necessário, né? Eu vou passar a palavra Alexandre, para a Benô. Oi? não, Claudão? vai, Abenô. Eu ia dar. Deixa a Benô É, estar com a mãozinha levantada aqui, você volta. Então, só fazendo uma pequena contribuição, então, né, assim, o que eu teria feito de diferente, eu teria, de fato, começado pelo segmento posterior, né, assim, a catarata não está tão forte, eu teria tirado o corpo estranho primeiro pela esclera, né, assim, mas, claro, a conduta foi perfeita, teve sorte, inclusive, do corpo estranho vir pela frente, tirou pela córnea, não pela esclera, acabou sendo uma cirurgia melhor. Mas, assim, como abordagem inicial, teria tirado o corpo estranho primeiro, feito a vitrectomia, tirado o corpo estranho, aí depois feito o segmento anterior. Só lembrando que esse mesmo raciocínio que a gente está falando do núcleo poder afundar quando faz a abordagem ali do cristalino, ele vale para o toque também.
Então, quando tem um toque que foi aconteceu na primeira cirurgia, a primeira coisa que eu estava pensando, esse núcleo pode eventualmente cair um pedaço. E não caiu, a cirurgia foi perfeitamente, né, conduzida. Então, quando você encaminha para alguém, quando teve um toque, ou se teve um toque, alguém vai fazer ali na hora, precisa avisar o cirurgião, porque ele precisa mudar a técnica dele para abordar o cristalino de uma forma diferente do que ele faz tradicionalmente, justamente para minimizar esse risco. Mas assim, a cirurgia está perfeita, né? Foi melhor até do que eu teria feito com a outra abordagem. Parabéns. Obrigada. Aldão? Primeiro, parabéns, ficou super legal dessa maneira. Essa técnica que ela usou para o Alexandre, né? É muito legal quando você põe o perflu e levita ali, você colocar perflu suficiente para levitar todo o núcleo. Então aí você usa o mesmo faco, aí você usa com a camisinha normal tal, porque o faco fragmentador, pelo menos aqui no hospital, só tem de 20, eu acho que não tem sem ser de 20, então você tem que dar ponta ali na esclera. Então você pode, a hora que você levita, a dica, porque ele faz o papel do vitro ali, então o núcleo não vai lá para trás, ele fica ali se mostrando para você. A dica é não ficar procurando demais o núcleo, porque ele vai e não ficar também fragmentando ele demais, né? Cortando com o chopper demais, fica ali no meio que ele vai vindo e você vai comendo o núcleo de maneira bem legal. Ele vem todinho na ponta do faco fragmentador. Então eu falo que é bem elegante essa técnica porque você usa o próprio faco normal, né? O faco emulsificador. E eu brinco que tanto corpo estranho quanto lente, acontece muitas das vezes dele dar uma chance para a gente pegá-lo. Então é isso, né? Se foi para a câmera anterior, já tira. Se já vem na pinça, você tira. Tem a opção aqui no hospital do eletroímã, que no caso era metálico, pode também usar, né? Sempre lembrar que a gente acha que o corpo estranho é menor do que a gente imagina. Então, quando for tirar pela esclera, fazer uma incisão suficiente para tirar o, o corpo estranho de maneira completa ali na primeira tentativa, né? E não ter, para os mais jovens aí, muitas vezes a gente faz uma abertura ali na pars plana grande, dependendo do corpo estranho, o tamanho do corpo estranho. Não tem problema sendo na pars plana, você fecha depois ali a incisão, e abre uma outra se precisar continuar na vitrectomia ali. Mas sempre lembrando de tirar o máximo de vítreo primeiro para depois mexer no corpo estranho. E, se possível, fazer o que foi feito mesmo. Deixar o máximo de cápsula possível para tentar colocar uma 3 peças ali no suco. É muito bem conduzido, um caso muito legal e acontece mesmo. Muitas vezes o corpo estranho vem, né, a lente também vem, eu sempre tiro. Se apresenta, tirar. Né? É uma chance que o olhinho deu lá para a gente poder tirar o corpo estranho, tendo lente intraocular ou corpo metálico mesmo. Parabéns aí. Obrigada. Perfeito, parabéns, Isabela. Lindo caso, viu? Desculpa, estava lendo. Aqui tem mais um comentário do Alexandre aqui na, no chat, dizendo que ele acha que às vezes não fica tão anterior. É, mas, mas, enfim, você conduziu lindamente, é uma opção realmente. Acho que muita gente tem feito isso com bastante sucesso. E o caso é muito bonito, realmente. Parabéns. E aí eu vou chamar o Léo de novo, só para gente, quem ficou aí até agora, tem esse bônus daquilo que a gente não deve fazer, Leonardo. Pode apresentar o seu último casinho aí para a gente acabar a sessão Nightmare. Vamos lá, show. Ah, tem alguém, tem que tirar quem tá apresentando antes aí. Não tá dando para charear aqui. Aí. Bom, esse caso aqui, digamos, foi um presente de Natal que a gente recebeu mais cedo aí, para lembrar que não todos os procedimentos, a gente acha que às vezes os procedimentos, todos eles, alguns não têm risco, né? Sempre tem que tomar cuidado em relação a isso. Então, chegou para a gente um paciente de 72 anos e ele reclamava que ele perdeu a visão do olho esquerdo depois de ter feito um IAG. Esse IAG tinha sido feito há mais ou menos uns 6, 7 dias. Acontece o seguinte, ele
tinha um descolamento de retina do olho direito, prévio, e ele não tinha nenhum procedimento no olho esquerdo. Esse paciente não tinha operado retina, não tinha operado catarata, e o IAG foi feito no olho esquerdo. Em relação à acuidade visual, esse paciente tinha percepção de luz do direito, era um descolamento de retina aparentemente bem complicado, estava 24 centos do esquerdo, e aí, olhando na lâmpada de fenda dele, a lente do direito estava bem, mas ele tinha uma catarata traumática no esquerdo. Bom, então chegou para a gente um paciente que fez IAG no olho fáscico. Aí, ó, só olhando que chegou aqui, ele estava com essa catarata traumática, jogando reflexo vermelho, dá para ver exatamente os tiros de onde tinha. Tinha, na verdade, 4 tiros, né? Aqui, ó. Aí são 3, mas tinha um quarto tiro. Então, esse paciente fizeram IAG no olho fáscico. A gente acha que o IAG é um procedimento tranquilo, um procedimento sem problema, mas aí pode acontecer. E fizemos uma antena desse paciente, né? A gente está com a máquina do antena aqui. Olha que interessante essa imagem muito bonita. Pode ver que o laser atravessou a cápsula anterior, não perfurou, mas a posterior perfurou. E esse é um dos rasgos, né, que foi feito pelo IAG laser, tá? Essa imagem bem interessante. E bom, então a gente teve uma catarata traumática secundária ao IAG. A cirurgia aqui é uma cirurgia praticamente de catarata. A gente passou a infusão, tá? Peraí, deixa eu voltar aqui. A gente passou a infusão. Eu vou até adiantar um pouquinho mais pelo tempo. É uma cirurgia normal, mas é tomar um pouco mais de cuidado. Algumas técnicas que ele usou. Ele não fez hidrodissecção, ele fez uma hidrodelineação. E ele faz algo interessante que é a viscodissecção. Então ele joga o visco lá atrás para poder subir esse resto de córtex, né, de catarata que ficou. Pode ver, ó. Aí, ó. Ele vai subindo e vai. A gente subiu isso, né? Pegou com a caneta do Faco. Lembrando que tá rompido, tá? Vai dar para ver certinho que tem uma ruptura grande aqui. Eu vou passar um pouco mais para frente o vídeo. Ó, praticamente bandeirou a posterior, né? Esses raios juntaram, então a gente deu um ponto, deixou a face no primeiro momento. Os pacientes tinham um ultrassom mostrando que poderia ter restos de córtex do IAG lá atrás, que o IAG girou para trás. Então aproveitamos, como era olho único, fizemos a vitrectomia, fizemos o laser, acabou que não tinha nada, mas aproveitamos para fazer. E aí nós colocamos a lente, pode ver, aqui dá para ver bem onde o IAG pegou. E colocamos a lente no sulco, né? A lente foi colocada no sulco, passando um pouco mais rápido, abotoamos a lente também. Esse paciente no 30º pós-operatório aqui, ó, a lente abotoada, repetimos o antério, tá? A lente bem colocada aqui, esse paciente está 20, 40. Então, só lembrando aí que às vezes procedimentos tranquilos também pode ter risco. Esse caso aqui foi um caso que é um spoiler que já foi aceito para publicação numa revista importante, já vai estar disponível para todo mundo aí. Não, gente, é doido demais isso, né? Você pensar que você faz IAG no olho fáscico. Mas não só, coitado, ter feito IAG no olho fáscico, ele fez vários tiros de IAG, ou seja, ele não conseguiu perceber. Então, é sempre checar o olho, né, gente? O mais importante é sempre checar, mais uma vez, confirma com o paciente o olho que vai fazer. Olha primeiro, para a gente evitar que tenha um problema como esse. Porque acho que demorou um pouquinho para ele poder entender. E foi conduzido lindamente. Só acho que o paciente também não teve um aumento de pio secundário, né, por ter rompido essa cápsula, então podia ter tido outros desdobramentos aí. E ele usa o visco, por quê? Qual que é o racional, Léo, de usar o visco aí para jogar o cristalino para cima? Justamente para proteger para não vir o vidro anterior, né? E aí o visco, Exatamente. se você usar a caneta, você pode pegar o vitro. Então, você usa o visco desce um pouco esse vitro que te estava vindo e joga, né? Joga o resto do cristalino para cima. Exatamente. Então, o visco ele vai entrar como fator de proteção, porque se você faz, hidrata, né, você acaba trazendo mais vítreo para frente, então você joga o vítreo para trás, que está íntegro, e tenta minimizar. Uma outra coisa, quando você tem rupture posterior, é a aspiração a seco, né? Então, você pode desorganizar, é lógico que aí tem muito, você tem que tirar todo, e aquilo quando você rompe no final, é você fazer uma aspiração a seco com a com a, com a cânula da metil, e aí você aspira, joga fora, que foi uma técnica que o Roberto Pinto Coelho, ele acabou eh, inovando aí na época para fazer a aspiração em óleos que tinham rompido cápsula posterior. Mas é um caso bem lindo. Abenor?
Pessoal, só fazendo só fazendo um pequeno comentário a respeito dessa questão aí do IAG no olho fácico. Tem um tipo de tratamento que você pode fazer para flúter que é com IAG laser. E você pode fazer vitrectomia também, fluterectomia. Existe alguma possibilidade de você, com a lente equivocada, ou seja, quando você vai fazer um IAG num paciente pseudofácico, você faz ali a capsulotomia posterior, você pode tratar o vítreo também. Se tem opacidade, você corta o vítreo ali, o vítreo vai baixar, sai da frente, melhora. Mas se ela for um pouquinho mais para trás, você tem que usar uma lente adequada, porque senão corre esse risco aí que passou, pode acertar o cristalino. Então, quem assim, quer fazer tratamento só de floaters no paciente fásico tem que ter o material adequado, tá? Só esse, para não acontecer justamente isso daí. É, mas lembrar também que isso também pode ter complicação, né, Benor? Ele fez o IAG para floater, agora que eu Não, perdi, a então. gente não sabe. Não, não. Teoricamente não, porque o paciente não tinha nenhuma queixa nesse olho. Ele É tinha o no que eu, outro Ele lado. tinha, o que eu tô ele acrescentando é tinha isso. ele tinha uma cápsula, ele tinha um OCP no olho direito, que é o olho do descolamento. Então a gente imagina que foi para fazer no direito e errou o olho. Tanto que para a publicação perguntaram, mas qual o motivo de ter feito? Ele falou, não sei, pode ser essa a explicação, né? Mas não foi para floater, não. O paciente foi para limpar a lente mesmo. Uma coisa interessante, só para lembrar para os mais jovens aí, a gente vê o pessoal fazendo IAG numa lente opaca, né? Isso eu já vi algumas vezes, a lente opaca chegar cheio do tirinho de IAG. Mas para cristalina é a primeira vez que eu vejo. Deve ser subcapsular posterior, não tô brincando. Jesus toma conta. Ai, gente, Mas obrigada. Tem você que ficou ir. ótima com essa. Muito legal o seu pirata aí, viu, Fran? Ficou muito, muito simpático. E para oftalmologia ficou mais simpático ainda, Ficou né? Para uma legal, hein? apresentação de oftalmo ficou mais legal ainda. Ficou Não consegui parecendo a achar um chapéu de apresentação do bruxa. Buckle, Não do consegui achar um Buckle, chapéu né? de A sociedade de Buckovite, né? Ah, Ficou Vitro igualzinho, né? A Baca. apresentação que eles Isso que fazem. eu tô falando. Eles fazem um É, negócio muito legal, gente. Eles fazem uma sessão de Halloween e todo mundo tá maquiado, vestido e tal. A gente vai incorporar isso para o próximo ano, hein? Se não tiver maquiado, não vai apresentar. Legal, gente. Léo, parabéns, viu? E parabéns, Isabela, parabéns, Lucas. Obrigada aí por essa sessão do Halloween. Obrigada, Benor, Hudson, Claudão, Fred, Alexandre, todo mundo que participou aí comentando, os fellows residentes que estão aqui na sala, os nossos colegas. E aí, a semana que vem a gente volta então com a doutora Fernanda Porto, trazendo distrofias retinianas para gente. Obrigada, Evelinzinha, sempre. Beijo Obrigada para a todo vocês. mundo. Bom dia. Ótima semana. Tchau, tchau. obrigado, Evelyn, Tchau, Francine, tchau. todos aí. Claudão. Beijo, gente. Beijo.